Beleza com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje o vídeo vai ser mais voltado para aquelas pessoas que estão começando na meliponicultura, estão querendo entender o que é meliponicultura, né? E estão meio perdido ainda, né? Às vezes a pessoa vem de um conhecimento assim mais de abelhas apis mellifera, né? E achou interessante a meliponicultura e está querendo entender, né? E eu queria passar, né, uma recomendação até do meu amigo Juarez, né, do canal Juarez Carvalho com Z. Até recomendo você ir lá, dar uma pesquisadinha lá, muito bacana o canal dele também, grande amigo meu. E eu venho por meio desse vídeo aqui, pessoal, trazer um pouquinho de conhecimento, né, um pouquinho que a gente tem, né, o que a gente sabe tem que compartilhar com as outras pessoas, né, senão conhecimento não compartilhado é perdido, é vão, né? Então, eu queria compartilhar com vocês. E eu vou tentar fazer uma série de vídeos, pessoal, falando sobre cada espécie, que pelo menos que ocorre aqui na região do Paraná, as mais fáceis de capturar, digamos assim, né? As mais simples, algumas mais... Tô meio gripado, galera, dor de garganta. As mais simples, né? Igual a jataí, uma mirim oriana, uma tubuna, uma borá. Falar um pouquinho sobre mandaçaia, o pessoal gosta bastante da mandaçaia, né? Falar assim sobre os cuidados, onde capturar, né? Talvez alguma coisa sobre a alimentação delas, né? Suplementar no inverno, seria uma coisa interessante, né? De se falar. E hoje eu queria dar como fosse uma introdução, pessoal. Vou fazer uma série de vídeos, não sei quantos vídeos que vai dar não, mas eu quero fazer uma série de vídeos, aí eu vou montar uma playlist, né? Para as pessoas que vão entrar no canal, tiver algumas dúvidas, vim tirando algumas dúvidas sobre as espécies, né? Talvez eu pegue algumas espécies que não ocorram no Paraná também. Vamos ver, pessoal. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque a gente tem que passar o que a gente vê na prática, né? Porque é muito fácil pegar um estudo da internet sobre uma abelha lá da Amazônia e trazer aqui, sendo que não ocorre aqui na nossa região sul, né? Ou na de São Paulo para baixo. Então, assim, acho que não é legal. Não é legal. Acho que chega a ser até perdido, né? O pessoal que mora na região norte, talvez seria legal. Mas o pessoal da região sul já não é tão legal, porque não tem aqui. Não tem, né? Mas então eu quero começar, pessoal, dando uma breve introdução do que é meliponicultura. Eu fiz o meu rascunho aqui já, né? A minha colinha. E vamos começar, pessoal. Ó, as abelhas sem ferrão são representadas por mais de 20 mil espécies no mundo todo. Estão intimamente relacionadas com a reprodução da maioria das plantas que têm flores. Então, galera, tanto as abelhas africanizadas ou as apis, as abelhas nativas têm grande importância na polinização das plantas. Tanto as plantas assim, que ficam no meio do mato, que não dá, digamos assim, suposto fruto nenhum para o ser humano, mas plantas também que dão frutos para o ser humano, né? Então isso é muito importante, essa observação também, tá? Aqui mais um ponto. Eu vou tentar ser bem breve, pessoal, nesses videozinhos, para não ficar tomando muito tempo também, senão fica muito maçante, é muito teoria, é muita coisa assim que não é tão prática, né? Aqui, ó. As abelhas sociais, conhecidas também como abelhas indígenas, a gente chama de abelha sem ferrão, ou abelha nativa, né, sem ferrão, são tribos de Meliponini, são a classe de abelhas, de Meliponides e Meliponini, conhecidas assim por serem nativas do Brasil e apresentarem ferrão atrofiado, ou seja, ela, digamos que ela tem um ferrão, mas não funciona, é atrofiado, né, não ferroa, igual a apis mellifera, né? Sua criação racional é chamada de meliponicultura. E quem cria essas abelhas é chamado de meliponicultor. Ou seja, essa criação, pessoal, de abelha racional, né, em caixas, tem inúmeros modelos de caixa, né? Tem caixa, acho que é a WF, tem a IMPA, que usa a IMPA, modelo IMPA, né?
Tem vários modelos de caixa, tem aquela Zé Colmeia, até um colega postou num grupo ontem aqui, né, no grupo do canal. Uma caixinha muito bonita. Independente da caixa, é uma criação racional. Porque a gente dá manejo, às vezes escolhe mel, às vezes só quer fazer divisão e multiplicar os enxames, né? E a pessoa que faz esse trabalho é um meliponicultor. Meliponicultor, né? Que é eu, é você que cria as abelhas. Nós somos meliponicultores, né? Propagamos essa coisa bem bacana, maravilhosa, que é a meliponicultura, né? A diversidade das abelhas, acho isso muito bom, muito legal e muito interessante. E outro ponto também, pessoal, é as abelhas nativas, as nativas não, as abelhas sem ferrão, que estão aí nesse enquadrar esses 20 mil espécies no mundo, elas são abelhas de trópicos, são abelhas tropicais, ou seja, numa linha tropical, que está na linha do trópico de Câncer, de Equador e de Capricórnio. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui, ó. Toda a imagem que parece ser rosa, na imagem, acho que é rosa ou vermelhinho, são onde ocorrem as abelhas. E dentre as meliponines, deixa eu ver, se é isso mesmo? É, isso, tô me embanando aqui já, galera, tô confundindo a minha colinha. Então são abelhas tropicais, tá? Eu vou ler mais um pouquinho da minha colinha aqui para não me perder. Aqui. As abelhas da tribo Meliponine foram identificadas apenas em regiões tropicais e subtropicais. Ó, então você não vai ver em alguns lugares do mundo abelhas assim, Meliponine, como uma jataí, por exemplo. Você não vai ver lá no Alasca lá. Não tem como, né? E existem cerca de 500 espécies, das quais 300 se encontram no território brasileiro. Isso significa que aqui vive a maior diversidade de abelhas sem ferrão do mundo. Ó, galera, são 500 espécies que são meliponines, são identificadas, né? Registradas certinho lá e tal. E dentre elas são 300 que estão no Brasil. A maior parte no Brasil. Então, assim, a maior biodiversidade de abelha está no Brasil, né? Por isso é de suma importância as pessoas terem conhecimento, né, sobre as abelhas, saber manejar também quem quer trabalhar e tal. Eu mesmo não conhecia, muitas espécies não conhecia. Comecei a conhecer depois que comecei até a mexer com as abelhinhas. Né? Para mim só existia só a jataí, só existia a jataí, a Apis mellifera, né? A gente chama de Europa, e a arapuá. Para mim era só essas três só que existia. E a gente vê uma gama de abelha muito grande no Brasil, muito grande mesmo. E isso, assim, é o que me surpreendeu demais, demais, demais. Galerinha, o que eu queria falar com vocês agora? É um pouquinho sobre a distribuição do ninho das abelhas. Geralmente, o ninho fica abaixo e o alimento fica acima. Não é uma regra, mas geralmente é assim, né? Até as caixas ímpares são feitas dessa forma. As crias ficam embaixo, ninho sobre ninho, talvez mais outro sobre ninho, depois melgueira, ou raramente o alimento fica embaixo, muito raramente, né? Galera, então, o que eu queria falar para vocês? A distribuição. As Apis mellifera, elas têm o seu ninho construído em favos de alvéolos, né? São uns alvéolos lá. Todo mundo conhece o favo de mel e tal. Ali ela faz a postura dos ovos, as crias ali. E também, naqueles mesmos alvéolos, ela pode também depositar mel. Já as nativas é o contrário, é diferente. Elas fazem os discos, na sua grande maioria. Tem as suas exceções também, depois nós vamos falar mais pra frente, né? Mas, na sua grande maioria, elas fazem os discos de cria. E esses discos de cria, as abelhas vão nascendo, as operárias vão digamos assim, reciclando esse ninho que já nasceu, né? Esses alvéolos que já foram nascidos, e fazendo outros alvéolos para a rainha botar. O alimento é colocado em potes de mel, né? Em potes, mas assim, a gente chama de pote de mel.
né? Porque são as bolinhas maiores, coloca mel, coloca pólen, não fica dentro dos discos de cria. Já nas apis é o contrário, tem o favo quadradinho ali, né, na caixa, e tem as crias centralizadas, e nas bordas de todo o favo tem mel, tem pólen próximo das crias. Nas nativas não acontece isso, galera. Não acontece. Outro ponto também, que as pessoas, a gente vê muito pessoal falar, desculpa aí, galera, então tá bem ruim na garganta. E o pessoal fala muito sobre, minha abelhinha tinha uma jataí aqui e ela abandonou a caixa. Galera, a abelha nativa não abandona a caixa. Ela definhou, ela morreu. A partir do momento que a princesa é fecundada e adentra a colônia ali, o ninho isca ou a caixa que seja, e o seu abdômen cresce, as suas asinhas já vão atrofiando, ela não voa mais. Então esse negócio de, minha abelha já tá aí, minha abelha tubuna, minha abelha borá foi embora. Não foi embora, ela definhou, ela morreu. Talvez algum manejo errado, talvez algum predador tenha matado ela, a gente por descuido não percebeu, mas a abelha nativa não vai embora, ela definha e morre, né? Morre a rainha, morre as crias e morre. Acontece, né? Acontece, já aconteceu bastante já infelizmente, mas acontece. Tem muita gente que não fala, alguns canais que fala que nunca perde abelha, que não sei o que, mas acontece. Igual esse ano passado, eu já perdi 3 jataí. E jataí é difícil de perder, é muito difícil de perder. Por quê? Foi um frio muito intenso, uma seca muito intensa, e a minha jataí não aceitava xarope. Não aceitava o xarope que eu dava nas caixas, dentro das caixas, não aceitava. Então assim, elas foram definhando, né? Não teve o que fazer. Beleza, galera? Então fica mais esse ponto aí, para vocês começarem a entender que as abelhas não vão embora. Entrou na caixa, as abelhas nativas, elas não vão embora mais. Elas se sumiram ali é porque morreu. É um fato. As únicas abelhas que vão embora, que migram, são as apis melíferas, né? Que a rainha cresce, o abdômen cresce, mas ela continua voando, né? A gente vê sempre nas cidades assim, em alguns lugares, aqueles montinhos de abelha assim, né? Ali é uma abelha rainha que está ali no meio ali. Está migrando, ou então por falta de alimento, ou então o enxame se dividiu de forma natural, né? De forma natural. E está ali descansando, né? Ou está num lugar para fazer já o seu nova morada. Tá ok? Qual que era o outro ponto, galera, que eu ia falar com vocês? Ai, pessoal, tá complicado a garganta aqui. Vou dar um pause aqui e já eu volto, tomar uma aguinha. Aí, pessoal, voltando aqui agora. Galera, então, voltando ao assunto aqui, né? Voltando ao raciocínio, eu queria falar com vocês o seguinte, um pouquinho sobre a enxameação das abelhas nativas. Diferentemente da enxameação da abelha apis mellifera, abelha Europa, as abelhas nativas sempre têm enxameação de princesas, ou seja, de rainhas novas, digamos assim, para ficar mais fácil a didática. Quando é a apis mellifera, ela enxameia com a rainha velha. As nativas são com princesas, né? São com princesa. A princesa sai da caixa para ir para uma nova morada, né? Ser fecundada e começar uma nova colônia. Na apis mellifera é ao contrário. É a rainha velha que é meio que expulsa da caixa por não estar mais atendendo a demanda da postura, digamos assim, das abelhas. E as abelhas, para não definhar, não morrer, não se findar a colônia ali, elas meio que expulsam a rainha apis. Ou seja, a rainha apis pega um pouquinho de abelhas que ainda são leais a ela, né? Digamos assim, e vão para outro canto. Migram, assim formando um novo enxame também. Logo, logo a abelha vai definhar também, vai morrer, ou as próprias abelhas operárias matam a rainha velha, né? Mas ela sempre dá um início a uma nova colônia de uma rainha velha, de apis. As nativas são princesas novas. Então, galera, eu acho que é meio que isso mesmo por enquanto, né? Daí eu vou começar a falar pela jataí, que é a mais conhecida, né? No próximo vídeo, a jataí, falar um pouquinho sobre as mirim,
né? Cada vídeo falar um pouquinho sobre cada espécie. A jataí, sobre a mirim, sobre a tubuna, suas características, né? E acho que vai ser legal essa série aí. Acompanha aí, galera. Segue a gente aí, curte, comenta, compartilha. E se eu esqueci de alguma coisa ou falei uma coisa errada, pode vir no comentário aqui, vai dizer, olha Israel, você errou isso aqui, você faltou falar isso aqui, pode ir lá, fica à vontade, ok? Tamo junto, é só sucesso e é nóis. Fui!